Você já imaginou se tornar um super-humano? Alguém que consegue conquistar a alta performance física e mental em todas as áreas da vida? Bom, essa é a promessa do biohacking, a ciência, a arte de você hackear a própria biologia. Mas será que isso é possível? You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. All right, just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. Muito prazer, eu sou André Pedroso, nutricionista, eleita a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil, palestrante de alta performance e por muitos anos trabalhei com profissionais que estavam buscando sair daquele ciclo de ansiedade, sair daquele ciclo de esgotamento profissional, esgotamento mental e não sabiam o que fazer, por onde iniciar. Então hoje eu tenho a missão também de ajudar as pessoas por meio das minhas palestras, por meio dos meus conteúdos nas redes sociais, de que sim, é possível que você consiga ter domínio sobre a sua biologia e assim sobre os seus resultados. Então é sobre isso que o biohacking traz. Basicamente, você hackear a sua biologia significa você ter domínio sobre ela, domínio sobre o que acontece dentro de você e fora, para que você tenha controle então dos seus resultados. Quando a gente fala de biohacking, nós estamos pensando em tanto você aumentar a sua produtividade, você ter mais foco, mais concentração no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas atividades diárias, você ter melhor memória, você conseguir armazenar melhor aquilo que você aprende, porque hoje com aquele pensamento acelerado, muita ansiedade, muitas pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e elas não conseguem se concentrar, então elas precisam refazer tudo aquilo e aí sim vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de fracasso e nós precisamos saber controlar isso para que nós possamos ter de fato domínio sobre a nossa biologia. E existem sim técnicas que são validadas, alimentos, suplementos, hábitos que você pode incluir na sua rotina, no seu estilo de vida para que você conquiste assim a alta performance. Mas André, o que é alta performance? Eu recebo muito essa pergunta, seja em podcast, seja em palestra, seja nas redes sociais. O que é alta performance? Porque quando a gente olha para atletas de alta performance, são aquelas pessoas que vivem em uma rotina muito extrema, que praticamente não fazem nada além de se dedicar àquele esporte e estão lá sempre no seu limite. Será que isso é alta performance? Bom, para cada pessoa existe um conceito de alta performance, mas eu acredito profundamente de que a alta performance ela é individual. Então não existe uma fórmula da alta performance para todas as pessoas. A minha fórmula da alta performance é uma, a sua fórmula da alta performance é outra e o desafio em tudo isso é encontrar essa fórmula, porque ela não está pronta. Nem mesmo os artigos científicos trazem uma fórmula pronta de que esta é a fórmula da alta performance para todas as pessoas, porque isso não existe. Cada pessoa tem a sua individualidade biológica e é isso que o biohacking busca trazer cada vez mais esse conceito para que as pessoas sejam estimuladas a encontrar dentro de si essas respostas. André, mas de onde que surgiu isso? Um dos maiores nomes que nós temos no biohacking hoje, que inclusive tive a oportunidade de assistir uma palestra dele sobre longevidade este ano na SXSW, que foi a maior feira de inovação do mundo que aconteceu no Texas. E ele fala muito a respeito disso nas redes sociais, nos seus livros. Eu conheci o conceito de biohacking no livro Super-Humano dele, essa é a versão traduzida para o português. E ele é o idealizador de um método chamado Bulletproof. Assim como nós temos outros exemplos, o caso do Brian Johnson, que é um multimilionário que gasta aproximadamente $2 milhões por ano com um projeto chamado Blueprint. Então é um projeto, um protocolo que ele criou ali acompanhado por mais de 30 médicos, vários tratamentos. Então, pelo valor você já pode imaginar que ele investe muito nisso. Eles consideram um atleta profissional de rejuvenescimento, então é isso que ele busca trazer também por meio dos seus conteúdos, por meio desse protocolo chamado Blueprint. Mas o que eu gosto de ressaltar é esse protocolo do Brian Johnson, que é um multimilionário que gasta $2 milhões por ano com esse projeto, ele está disponível na internet. Então se você pesquisar aí Blueprint, protocolo do Brian Johnson, você vai encontrar o site com tudo descrito, alimentos, suplementos, tudo no mínimo detalhe. Se você quiser seguir exatamente o que está ali, você consegue. Mas a pergunta que eu deixo aqui é, será que se eu seguir aquele protocolo, eu terei os mesmos resultados que o Brian Johnson? Será que se você seguir o protocolo, você terá os mesmos resultados? A verdade é que não, porque cada pessoa tem uma fórmula, cada pessoa precisa encontrar qual que é o seu ideal de alimentação, de suplementação, de rotina de sono, de rotina de exercícios físicos. Cada pessoa tem também uma rotina de trabalho e entender como que essa produtividade é para essa pessoa.
Então o biohacking ele busca estudar elementos que são naturais da nossa natureza, que a gente consiga se reconectar com a nossa natureza, seja na parte mental, seja na parte de exercício físico, seja no trabalho, seja nutrição, também no sono. Então são 5 pilares aqui que são fundamentais que a gente observe e que a gente consiga aplicar as melhores técnicas na nossa rotina. Então, de uma forma resumida, como incluir essas técnicas na rotina? Você falou, André, de técnicas, mas quais são essas técnicas que eu posso incluir aqui na minha rotina? Bom, eu desenvolvi uma metodologia chamada 3Rs do biohacking, que é justamente para facilitar, para que essas técnicas elas sejam seguidas por passos e que a gente não tente atropelar uma a outra e que a gente consiga de fato resultados que sejam sustentáveis ao longo da vida. Porque biohacking não é você seguir um protocolo por 30 dias e depois desistir. Você precisa ter continuidade, porque é na disciplina de manter esses hábitos que você vai conseguir os resultados. Então, quais são esses 3 R's do biohacking? O primeiro R é remoção. Então, remover os agressores da alta performance. O que você faz hoje que está prejudicando a sua performance? Antes de adicionar hábitos e suplementos, alimentos, muitas pessoas chegam nas redes sociais e perguntam assim, André, qual que é o melhor nootrópico? Eu já vou falar para você o que é isso. Qual que é o melhor suplemento para aumentar a capacidade cerebral? Se você não faz o básico, ou se você não retirou aquilo que está prejudicando a sua performance, não adianta você investir em um suplemento agora. Então, primeiro, olhe para a sua vida hoje, como que ela está em relação a sono, em relação ao exercício físico, em relação à nutrição. São hábitos básicos que você precisa ter muita atenção. Um dos principais agressores à alta performance, a pessoa que vai dormir tarde demais, então não sei se você se identifica com isso, mas vai dormir tarde demais, fica mexendo no celular, fica ali assistindo filmes que são muito intensos. Antes de dormir, isso é péssimo. Nós temos várias evidências de que a exposição à luz antes de dormir, 2 horas antes de dormir, ela já pode prejudicar a liberação de melatonina, que é aquele hormônio que nós liberamos na escuridão, então durante a noite, para que você tenha um sono de qualidade. Então muitas pessoas não conseguem ter um sono de qualidade porque elas ficam muito agitadas antes de dormir e não conseguem ter esse relaxamento que o corpo precisa. E é durante o sono que nós temos o armazenamento das informações daquele dia. Então se você estuda, se você trabalha, se você quer ter produtividade, a produtividade do dia seguinte, ela começa na noite anterior. Então é fundamental que você olhe para o seu sono com muita atenção. Então nós temos aí a média de recomendação hoje para adultos de 7 a 9 horas por noite. Então se você dormir aproximadamente 8 horas, está ótimo. Mas se você conseguir dormir 7, também está dentro do adequado. Agora, se você é uma pessoa que precisa de 9 horas por noite para dormir, durma às 9 horas, porque isso também é individual. Então, priorizar o sono é o primeiro passo. Deixar essas telas antes de dormir e priorizar o sono, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre como fazer isso. Outro agressor da alta performance é o sedentarismo. Então, quando a gente pensa tanto em saúde física quanto mental, o exercício físico, ele é indispensável. Ele é um remédio natural para que você consiga aumentar a sua capacidade cardíaca, aumentar a sua capacidade de oxigenação dos tecidos. Então, nós não podemos deixar de praticar no mínimo 30 minutos por dia de atividade física. Inclusive, nós temos vários estudos que trazem o exercício físico como uma das medidas mais importantes para você prevenir a ansiedade e depressão. Então, se você é uma pessoa que busca ter essa resiliência mental, também precisa ter o exercício físico, o treino de força, por exemplo, para você conseguir fortalecer o seu cérebro. Então é fundamental que você deixe esse agressor da alta performance chamado sedentarismo de lado. Então eu já falei aqui de alguns, mas claro que quando a gente fala de agressores da alta performance, você pode pensar em vários aspectos. Alimentação. Como que está a sua alimentação? Ela é equilibrada? Ela tem vários nutrientes? Ou será que é uma alimentação pobre em nutrientes? Você consome muito açúcar, muita gordura saturada, muito álcool? Então tudo isso prejudica o seu desempenho tanto físico quanto mental. E agora nós vamos para o segundo R do biohacking, que é a reposição. Então depois que você já eliminou os agressores de alta performance, nós vamos repor aquilo que está faltando. E para isso, é claro que você precisa de auxílio profissional. Então, repor vitaminas, repor minerais, repor ali os nutrientes que o seu corpo precisa para conseguir performar. E é claro que para isso nós precisamos de dados. Então, fazer exames de sangue regularmente, pelo menos 2 vezes por ano. O ideal é você fazer um check-up ali a cada 6 meses para saber como está o colesterol, a glicemia, o açúcar do sangue, as vitaminas, minerais, porque só assim você vai conseguir saber como fazer
fazer uma reposição adequada. Então, ter acompanhamento profissional de nutricionista, de médico, nesse caso aqui, é fundamental para que você consiga fazer essa reposição de forma adequada. Então, equilíbrio na alimentação e aí sim podem entrar os suplementos. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre eles. O que são os nootrópicos? Nootrópicos são basicamente substâncias que auxiliam a potencializar as funções cerebrais ou mesmo têm uma ação neuroprotetora, então protegem o cérebro de inflamação, por exemplo. Então nós temos até substâncias naturais que nós podemos incluir na alimentação que tem essa ação nootrópica, neuroprotetora. Por exemplo, a cúrcuma ou açafrão da terra é uma raiz muito rica em curcumina, que é muito antioxidante, então vale a pena você incluir na sua alimentação. O gengibre, a canela, o chá verde também é um super alimento que tem ali um pouco de cafeína junto com L-teanina. Então essas duas substâncias juntas se equilibram e ajudam a aumentar o foco, a concentração. Se você é uma pessoa mais sensível à cafeína, você pode usar o chá verde, por exemplo, para se sentir mais tranquilo, focado e não tão agitado como muitas pessoas ficam com o café. Mas outras pessoas já não são tão sensíveis à cafeína e o café pode sim ser um nootrópico, também pode ser uma substância utilizada para aumentar esse foco, concentração. Dentro desses nootrópicos, nós temos alguns suplementos que cada vez mais são divulgados pelos seus benefícios, por exemplo, ômega 3. Então, ômega 3 é um tipo de gordura muito saudável para o cérebro, assim como creatina. Creatina por muito tempo foi associada apenas ao ganho de massa muscular, à força física, mas também agora nós temos evidências de que é um suplemento para ação cerebral, principalmente para neuroproteção. Então, creatina e ômega 3 podem ser suplementos interessantes, desde que bem indicados para você. E dentro dos nootrópicos nós temos também um grupo de suplementos chamados de adaptógenos. Então eles têm essa ação de ajudar com que o nosso corpo consiga se adaptar ao estresse. Alguns suplementos que se destacam aqui dentro dos adaptógenos são ashwagandha, rhodiola rosa, ginseng e também os cogumelos medicinais. Por exemplo, o Lion's Mane, que no Brasil nós encontramos como juba de leão, assim como cordíceps, chaga. São alguns suplementos que podem ajudar com a capacidade cerebral. Mas eu volto a dizer que de nada adianta você usar esses suplementos se você não faz o básico. E aí sim a gente vem para o terceiro pilar, que é a restauração. Então, removi aquilo que prejudica, eu incluí aqueles nutrientes que meu cérebro, meu corpo precisa e agora eu vou restaurar o meu corpo para que eu consiga me reconectar com a minha natureza. Então, o que acontece hoje, que muitas pessoas se sentem mais ansiosas, não conseguem ter um bom foco, uma concentração, está muito associado ao estilo de vida das pessoas que mudou demais. Então, hoje nós temos tudo muito acessível, informação, alimentação, tudo muito acessível e rápido. Então, isso faz com que a gente tenha um pensamento acelerado. Agora, o que eu preciso fazer para restaurar o meu organismo, para que eu consiga me manter mais resiliente? É reconectar o meu corpo com a minha natureza. Então, mindfulness é uma ferramenta poderosa para restauração. Você viver o momento presente, você prestar atenção em cada ação que você tem no seu dia. Segundo, banho gelado, também pela manhã, algo para despertar, para você já sinalizar para o seu corpo que é dia. Isso está muito relacionado a você sincronizar os seus relógios biológicos. Nós temos também a técnica de higiene do sono, que eu tinha comentado no início do vídeo, que é você sinalizar para o seu corpo quando é hora de relaxar e dormir. Então, ao anoitecer, reduz a luminosidade da casa, evita qualquer tipo de estimulante, principalmente o café. Por fim, busque mais conhecimento a respeito do tema. Nós temos vários livros, então você tem aqui o Super-Humano, do Dave Asprey, ele tem vários livros também a respeito disso. O Biohacker Brain, da Kristen, eu não sei se tem ele traduzido para o português, eu acredito que é só em inglês, mas também é um livro excelente, como que você consegue aumentar a capacidade cerebral por meio de hábitos diários. Mas além de buscar conhecimento externo, busque cada vez mais o autoconhecimento, porque é só por meio do autoconhecimento que você vai entender como que essas técnicas estão funcionando para você. E sempre busque auxílio profissional para que você tenha mais segurança nas suas ações. Espero muito ter ajudado você a conquistar a sua alta performance com essas dicas. Ficarei muito feliz se você me trouxer o seu feedback nas redes sociais. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e avante aí na sua melhor versão para conquistar a alta performance.